Olá pessoal, aqui é o professor Gideone. Vamos dar início ao capítulo de matrizes, capítulo 2 do livro do Joamim. Primeiramente, vamos ver a definição e tentar compreender o que realmente é uma matriz. Toda tabela composta por certa quantidade de linhas, fileiras horizontais e de colunas, fileiras verticais, é chamada de matriz. Observe a tabela. Então, nós temos uma tabela com informações aí sobre a população rural e urbana no Brasil, em milhões de habitantes. Os valores dessa tabela são dispostos em linhas e em colunas. Observe que para dispor esses valores, nós precisamos de 3 linhas e precisamos de 5 colunas. Então, esta tabela aqui, ela pode estar associada a uma matriz. Podemos representar a tabela anterior pela seguinte matriz. Uma matriz aqui entre colchetes, os seus valores. Cada númerozinho disso aqui a gente chama de entrada da matriz. Este elemento aqui é o primeiro elemento da primeira linha e da primeira coluna. O elemento aqui, 36, acompanha o mouse, é o terceiro elemento da primeira linha, ou seja, está na primeira linha e terceira coluna. Este último elemento aqui, ele está na terceira linha e quinta coluna. Dizemos que a ordem ou o tipo da matriz é 3 por 5. Então, é uma matriz composta por 3 linhas e 5 colunas. Então, sempre que formos nomear uma matriz, dar a ordem da matriz ou dar o tipo da matriz, primeiramente nós vamos ler quantas linhas a matriz tem por quantas colunas esta matriz possui. Observe também que estes elementos aqui da horizontal correspondem à primeira linha, consequentemente os demais elementos à segunda e terceira linha respectivamente. Também, como falei acima, o 36 aqui é o primeiro elemento da terceira coluna, considerando aqui essa terceira coluna. É o elemento que está na primeira linha, a terceira coluna. Exemplos. Matriz de ordem 2 por 3, ou seja, uma matriz com 2 linhas e 3 colunas. Observe que estamos utilizando o colchete para representar a nossa matriz. A matriz, geralmente, os valores dessa matriz são representados dentro de colchetes ou dentro de parênteses. Segundo exemplo, matriz de ordem 1 por 4, uma linha e 4 colunas. Matriz de ordem 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas. E uma matriz de ordem 2 por 1, 2 linhas e 1 coluna. Indicaremos matrizes com uma letra maiúscula e cada um dos seus elementos pela mesma letra, porém minúscula, acompanhada de 2 índices que indicam, respectivamente, a linha e a coluna em que o elemento está localizado. Por exemplo, veja aí a matriz, representada pela letra A maiúscula. Cada elemento da matriz, cada entrada da matriz vai ser representado pela mesma letra A, só que minúscula, e um índice que vai indicar em qual linha e em qual coluna o elemento se encontra. Observe. O elemento da primeira linha e da primeira coluna, ou seja, o elemento A11, ele é igual a 7. Primeira linha, primeira coluna, elemento igual a 7. Primeira linha, segunda coluna, o elemento é igual a menos 5. Segunda linha, primeira coluna, igual a 13. E segunda linha, segunda coluna, igual a 9. Então, observe que a leitura, aqui, por exemplo, aqui, elemento A11 igual a 7. A12 igual a menos 5. A21 igual a 13. A22 igual a 9. Vamos representar genericamente a matriz A de ordem M por N, ou seja, M linhas, N
colunas da seguinte maneira. Ó. Nós temos a matriz genérica, em que cada elementozinho da matriz é apenas um elemento qualquer, um elemento genérico, indicado apenas pela sua posição. A matriz A, os elementos A1, primeira linha, primeira coluna. Por exemplo, aqui o elemento A23 está na segunda linha, terceira coluna. O elemento A33, terceira linha, terceira coluna. No elemento A e J, o índice I, ou seja, esse primeiro númerozinho aqui, ele vai indicar sempre a linha em que o elemento está localizado. E o índice J, a coluna em que o elemento está localizado. O elemento A32, por exemplo, ó, está na terceira linha, segunda coluna. Ele tem o I igual a 3 e o J igual a 2. Essa matriz também ela pode ser indicada da seguinte maneira. Ó. Matriz A igual a matriz cujos elementos são A e J. Lembre-se que os elementos da matriz são representados pela mesma letra da matriz, porém minúscula. M por N. M linhas, N colunas. Ao invés do parênteses, você pode utilizar o colchete. Exemplo. Considere a matriz correspondente à tabela abaixo. Então, nós temos uma tabela de notas dos alunos no primeiro bimestre, claro que são dados fictícios, e temos aí 4 disciplinas, matemática, física, química e biologia. Os alunos são Ana, Antônio e Beatriz. Observe que as notas de Ana estão representadas em linhas, de Antônio, a segunda linha, de Beatriz na terceira linha. E as colunas de cada dessa tabela, ela vai representar as notas por disciplina. Notas dos 3 alunos por disciplina. Então, vamos lá. Ó. A matriz correspondente a essa tabela, essa matriz aqui, observe que a gente está utilizando um colchete e estamos colocando, dispondo os valores da tabela. 6, 4, 5 e 8 representam a primeira linha. 5, 7, 5 e 5, a segunda linha. 5, 6, 7 e 4, a terceira linha. Então, a matriz aqui que tem 3 linhas e 4 colunas. Primeira pergunta. O que significa os números da primeira linha? A primeira linha se refere às notas de Ana nas 4 disciplinas, em matemática, em física, em química e em biologia. Então, vai ser as notas de Ana em cada matéria. Letra B. O que significam os números da segunda coluna? Segunda coluna refere-se às notas de física, ou seja, as notas de Ana, de Antônio e de Beatriz. Então, a nossa resposta vai ser as notas de cada aluno em física. Letra C. O que significa o número da terceira linha? Terceira coluna. Então, terceira linha, terceira coluna vai ser essa nota 7, que corresponde à nota de Beatriz na disciplina de Química, ou seja, a nota de Beatriz em Química. Outro exemplo. Escreva a matriz A, em que os elementos são A e J, 2 por 2, ou seja, 2 linhas e 2 colunas, tal que cada elemento A e J seja dado, ou seja, seja igual à diferença entre o índice da linha e o índice da coluna. Então, esta formulazinha aqui, ela vai te dar os valores de cada linha e de cada coluna da matriz. Então, vamos lá para a solução. A primeira coisa que você deve fazer é escrever a matriz genérica correspondente. Então, a matriz genérica correspondente vai ser a matriz A, aqui eu estou utilizando parênteses para representar a minha matriz, elemento A11, A12, A21, A22, uma matriz 2 por 2. Beleza, então vamos lá. O elemento A1, como eu
tenho que fazer a diferença do i com o j, então vai ser 1 menos 1, que é 0. A1, 2 é a diferença do i com o j, então é 1 menos 2. 1 menos 2 menos 1. Então, eu já tenho a minha primeira linha. Segunda linha. Elemento A21 é i menos j, então 2 menos 1, que é 1. E o elemento A22 é i menos j, que é 2 menos 2, que é 0. Então, a minha matriz será a matriz cujos elementos da primeira linha são 0 e menos 1, da segunda linha são 1 e 0, uma matriz 2 por 2. As referências bibliográficas é o livro do Dante, Matemática, Contexto e Aplicações, volume 2, terceira edição, e o livro didático que é utilizado por vocês, que é o Contato Matemática, volume 2, primeira edição. Até a próxima aula.